Bem-vindos a mais um programa da Red to Red Brasil, a versão brasileira da Premier League. E você já conhece o nosso programa. Hoje, agora é dia de mano a mano. Temos mais um duelo importante da Premier League. E acabamos de incluir mais um time nos nossos mano a manos, que é o Aston Villa, que merece, que amassou o Manchester City, assumiu a terceira posição e merece, a partir de agora, configurar nos nossos mano a manos. Feito essa introdução, você que nos acompanha, nós somos a Red to Red Brasil, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Aqui quem vos fala é o Arthur Flório, H2H, mas aqui ao meu lado está ele com seus comentários e previsões precisas. Caiolas, H2H, que mostra nesse momento o seu mini craque do Thierry Henry, torcedor do Arsenal fanático aqui. E você já sabe, né? O Mano a Mano é aquele episódio em que a gente analisa um confronto importante da Premier League e a gente monta o nosso time, baseado nos dois elencos que se enfrentarão. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e lembrando que você pode acompanhar o nosso programa em formato de vídeo lá no YouTube. É só você buscar pela Red to Red Brasil ou também lá no Spotify em formato de podcast. Também é só você procurar o canal da Red to Red Brasil. E o embate de hoje é Aston Villa e Arsenal. O Villa que assumiu a terceira posição, e o Arsenal, que é o líder do campeonato, e o Villa não perde em Birmingham há 14 jogos. Caiolas, expectativas para esse jogo? Faz seus comentários para a gente começar a puxar os duelos. Oi, eu sou o Caiolas e espero que o Arsenal não seja amassado como o Manchester City foi. Esse é o meu comentário. Também espero isso. Um empate seria excelente para o campeonato. Vamos começar, Caiolas? Então a gente já tem o primeiro confronto, que é Dibu Martínez, campeão da Copa do Mundo, fechou o gol contra o City, disse para o Haaland, "You shall not pass." E contra o Dibu Martínez nós temos Davi Raya, que, de acordo com você, falhou, e eu concordo, falhou contra o Luton Town. Caiolas, acho que você tem muito mais embasamento para fazer essa primeira escolha. Escolha. É porque um é ex-goleiro do Arsenal e o outro é o atual, né? Ah, mano, a impressão agora do Raya tá bem ruim, né? Tá bem ruim, tá bem fraca. Então, eu vou de Dibu Martínez, que também falhou recentemente, é bom que se diga. Mas, puta, cara, eu tô... O Raya me deu muita raiva. E então eu vou escolher o Dibu, que não joga tão bem com os pés, mas joga muito bem com as mãos. Ó, para fazer essa escolha, eu pensei em cenários diferentes. Eu acho que se fosse para temporada, para um campeonato longo, a minha primeira escolha seria o Davi Raya. Para um jogo grande, eu acho que o Dibu Martínez. Eu acho que ele tende a aparecer em jogos grandes. E eu comecei a pensar, visto o que eu vi contra o Manchester City, e o Aston Villa tem o seu poder de casa nesse confronto, eu acho que eu vou de Dibu Martínez também. Eu acho que vai criar uma atmosfera de jogo grande. E a minha impressão desse Arsenal ainda está muito forte o Arsenal da temporada passada, que é um Arsenal que pode ceder à pressão. Então eu quero ver. Eu quero ver esse jogo, quero ver como é que o Arsenal vai reagir. O Arsenal ainda é um time jovem. Eu vou de Dibu Martínez. Na lateral direita, nós temos o duelo de Konsa, pelo Aston Villa, versus Ben White, pelo Arsenal. Cara, eu vou votar primeiro. Eu acho que o Konsa ele tá tendo uma
os últimos jogos, né? Acho que uma temporada como um todo, o próprio Villa, muito positivo. O Unai Emery, eu acho que ele conseguiu montar um esquema muito sólido. E eu acho que os destaques do Villa, eles não são tão individuais. Eles são mais destaques coletivos, assim. Acho que poucos jogadores aqui que eu acho que destoam como destaques individuais. E o Ben White, eu acho ele mais provado na Premier League. E ele é um cara que vai te entregar um, uma nota 6, 7 sempre ali. Eu acho que eu vou de Ben White. E você, Caiolas? Eu concordo, eu vou contigo nessa aí. O Consa tá bem, mas eu acho ele bem defensivo. O White é mais defensivo, mas ele consegue também apoiar com uma certa qualidade, tanto que deu assistência no último jogo. E ele é mais provado. Então, vou contigo nessa, concordo e sigo o relator. Seguindo o barco, então, para a gente ir completando a nossa linha defensiva, nosso primeiro zagueiro, zagueiro pela direita, nós temos Diego Carlos, pelo Aston Villa, versus Saliba, pelo Arsenal. E aí, Caiolas? É discutível? Não. O último jogo mostrou isso. O Diego Carlos foi muito bem enfrentando o Manchester City e o Haaland, mas o Haaland teve ao menos uma grande chance. Contra o Saliba, o Haaland ficou prostrado no chão, jogado ao relento, humilhado, parecia um salmão morto. Então, Saliba fácil. Eu acho que esse duelo é um dos mais fáceis. É, também vou contigo, vou de Saliba. Saliba, enfim, a gente já rasgou seda bastante aqui para o Saliba, dizendo que ele é um dos melhores zagueiros dessa Premier League. Agora eu acho que o outro duelo é mais interessante, dá mais pano para manga, porque você tem Paul Torres pelo Aston Villa, que está fazendo uma excelente temporada, e você tem, que inclusive substituiu, né, o grande zagueiro do Aston Villa, que seria o titular, o Mi, que no início da temporada teve lesão de joelho, por isso não está atuando. Então a gente tem Paul Torres versus Gabriel Magalhães. Caiolas, eu eu gosto do Gabriel Magalhães. Acho que ele dá uma força física, duelos pelo alto. Eu acho que ele é um bom zagueiro, compõe um bom time. Mas eu acho que o Paulo Torres é melhor que ele. Ou pelo menos, se não é agora, pode render mais, entende? Eu não sei, eu tenho a percepção que o Gabriel tá no teto dele. O Paulo Torres ele pode acrescer. E eu acho que no momento atual eles não estão díspares. E eu acho o Paulo Torres mais técnico. E me agrada um zagueiro técnico. Principalmente se a gente escolhe Dibu Martins, que não é tão bom com os pés. O Paulo Torres é bom com os pés e a gente tem o Saliba, que é muito bom com os pés. Então, talvez dê esse equilíbrio pro time. Então, eu vou de Paulo Torres. Olha, Tutu, você já falou merda nesse programa algumas vezes. E dessa vez, você não falou. É, eu concordo. Eu confesso que eu fiquei meio assim. Mas eu acho que o Paulo Torres já teve um auge maior do que o atual. E esse auge dele foi maior do que o melhor auge do Gabriel. Que talvez seja agora, inclusive, né? Então, eu acho ele mais técnico, acho ele um pouquinho mais refinado. Eu também escolho ele e é isso. Então, fechamos aqui com o Paulo Torres. E na lateral esquerda, nós temos o Jim, pelo Aston Villa. E o lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo, que é o Zinchenko. Caiolas, faça a sua escolha. Você sabe que eu sou um grande fã do Zinchenko. É muito mesmo. Porém, porém, eu irei escolher o Digne. Porque eu acho que o momento dele é muito bom. Mesmo assim, eu acho que
Eu acho ele muito equilibrado, um lateral equilibrado, bom defensivamente, bom ofensivamente. O Zinchenko não é equilibrado. O Zinchenko falha muito na parte defensiva. Tudo bem que o Zinchenko constrói por dentro, é mais técnico. Mas eu acho que o Digne não deve nada. Inclusive, é melhor como lateral. Então, levando em conta a atual fase, o atual momento, cara, vamos pôr em pratos limpos. O Zinchenko não é titular absoluto do Arsenal em todos os jogos, sabe? O Tomiyasu vinha atuando em algumas partidas. Inclusive, acho que se o Tomiyasu não tivesse machucado, ele ia ser titular nesse jogo. Então, porque o Zinchenko falha muito na parte defensiva. Então, eu vou escolher o Digne contra as minhas crenças e preferências. Eu achei que a gente ia discordar nessa, Caio. De verdade. Eu não sou um fã do Zinchenko. Acho ele um bom jogador, tecnicamente bom jogador, mas eu não sou muito fã desses laterais que não jogam na lateral. Eu tenho uma certa resistência a isso. E eu acho que a compensação para um jogo, o Din, ele é mais equilibrado que o Zinchenko. Fora que o histórico de lesões e o Zinchenko, não vejo o Zinchenko bem no atual momento. E uma vez a gente até teve uma conversa aqui sobre se o Zinchenko ele vai ser o lateral titular do Arsenal por mais algumas temporadas. Eu acho que não. Eu acho que ele vai ser um cara que vai ser colocado em situações de jogo. Timber. É isso. Então, enfim, eu vou de Dean. Acho que é uma escolha mais plausível, na minha opinião. E agora a gente tem outro duelo que é fácil. Embora a gente precise, né, enaltecer o Camará, que tá fazendo um bom campeonato. Esse time do Aston Villa tá muito encaixadinho. Então a gente tem o Camará pelo Aston Villa e Declan Rice pelo Arsenal. Acho que é indiscutível, né? Indiscutível. Declan Rice. Hoje, Declan Rice, primeiro, segundo ou terceiro melhor volante da Premier League? Segundo. Segundo. Só atrás do Rodri. Só atrás do Rodri. Fechou. Então começamos o nosso meio-campo com o Declan Rice. E agora um duelo que é interessante. É fácil mas também. Mas para mim é fácil também. Fácil também. Que é Douglas Luiz pelo Aston Villa versus Kai Havertz pelo Arsenal. Você acabou de elogiar o Kai Havertz, que está jogando bem nessa posição, finalmente se encontrou nesse meio-campo, que era a ideia inicial do Arteta na sua contratação, mas o Douglas Luiz é descomunal, né, velho? Aqui assim, é um duelo que a gente vai fazer agora, mas depois não vai fazer mais. Afinal, o Douglas Luiz vai ser jogador do Arsenal. Então, Douglas Luiz e Rice já para jogar junto nesse nosso jogo imaginário para pegar entrosamento para as próximas temporadas. Tá bom, tá bom, tá bom. Então nós temos para fechar, aliás, né, para compor esse meio-campo, Douglas Luiz. E agora, para fechar o meio-campo, também outro duelo que é fácil. Fácil. Tielemans, pelo Aston Villa, contra o Odegaard, capitão, camisa 8 do Arsenal. O Tielemans nem é titular absoluto do Aston Villa. E o Odegaard é titular absoluto do Arsenal. E tem capitão, e tem voltado a jogar bem, e é um dos caras que o Arsenal sempre procura, busca, né, para criatividade, para compor o seu sistema ofensivo. Então acho que é simples a escolha aqui também, né? É simples. Ele só tem em comum, os dois só têm em comum o fato de muitos jovens terem despertado muitos interesses. A diferença é que o Tielemans parou de despertar esse interesse, né? Tanto que ele vai pro Aston Villa gratuitamente e, cara, ele estava disponível no mercado. Nenhum grande clube da Europa procurou ele. Não tô falando que o Aston Villa não seja um grande clube, mas em termos de disputar grandes coisas, né? E aí ele vai pro Aston Villa onde nem titular absoluto ele é, né? Já o Odegaard, quando não chegou naquele auge, ainda teve clube, como o Arsenal, querendo apostar no futebol dele. Essa é uma diferença que acho que
justifica esse voto. E já vou adiantar, viu, Tutu? Pra mim, todos os próximos duelos também são fáceis. E, enfim, é isso. Então vamos lá. Então fechamos o meio-campo com o Odegaard, abrindo o nosso sistema de ataque. Nós temos na ponta direita Bailey, jamaicano, pelo Aston Villa, contra o Saka, inglês, que tá destruindo. Então, Saka, né? O Saka tá destruindo em terceira marcha, ainda nem engatou a quarta. Então, Saka aqui como nossa opção de ponta direita. Na ponta esquerda, nós temos também outro jogador que está jogando muito bem pelo Aston Villa, que é o Maguinho, capitão desse time do Aston Villa, versus o Martinelli, que também, embora o Martinelli não consiga fazer muitos gols ou dar muitas assistências, ele é muito agudo, né? Ele é um ponta, enfim, que cria demais. E muito mais técnico do que o Maguinho, muito mais jogador do que o Maguinho, tem muito mais futuro que o Maguinho. Então, vamos poupar também tempo. Posso jogar Saliva, uma polêmica muito vazia? joga polêmica vazia. Polêmica vazia! É, polêmica vazia mesmo. Talvez chororô e mimimi. Grande potencial, mas vamos lá. Cara, eu tenho a impressão que, assim, os jogadores do Aston Villa estão muito bem. Por exemplo, Maguinho, muito bem. O Bailey, muito bem. Camará, muito bem. Diego Carlos, muito bem. Os que a gente não escolheu, né? Mas eu acho que a galera esquece. Eu não sei, eu posso estar muito maluco da cabeça. Mas eu tenho a sensação que vai ter gente falando assim. Sei lá, hein? Maguinho tá mó bem. Ou tipo, porra, o Bailey tá mó bom. Ou, mas o Camará, o Diego Carlos. Mano, eu acho que a galera dá uma desvalorizada às vezes no jogador do Arsenal. Essa é a minha impressão. Eu acho que o Martinelli é um desses casos. De fato, ele não tá fazendo tanto gol. Mas ele não tá fazendo tanto gol comparado a ele mesmo na temporada passada. Você pega em termos de números, em termos de participação, ele é o que mais dribla na Champions inteira. Então, tipo, calma lá. Não tô falando de você, né? Mas é Martinelli milhões de vezes. Galera põe o Doku. Não, porque o Doku ou o Martinelli... Cara, o Doku acabou de fazer 5 bons jogos. Sossega. Martinelli é o maior brasileiro, o que fez mais gol em uma temporada de Premier League junto com o Firmino. Que é outro sobrevalorizado também, diga-se de passagem. Polêmica na tela! Temos a nossa querida polêmica. Concordo com você. Martinelli muito à frente. E eu tenho uma sensação que eu posso virar meme, mas eu acho que tem prazo essas boas atuações do Aston Villa. Acho que tem prazo. Enfim. Vou pontuar aqui e a gente deixa o tempo dizer. Eu vou concordar com você, mas daqui a 4 minutos. Tá. E para fechar o nosso ataque, Oli Watkins versus Gabriel Jesus. Caio, teça seus comentários. Esse é um duelo que pra mim é um pouquinho mais equilibrado, porque a fase do Watkins não é só uma fase, ele já estava muito bem na temporada passada, ele foi, tanto que foi convocado para a seleção inglesa, na minha opinião, com merecimento. Eu acho ele um bom atacante, eu acho ele muito veloz, e eu acho que o Villa sabe explorar muito bem isso. Inclusive, aqui vai a minha previsão, vai ter gol de Oli Watkins no jogo de sábado. Mas eu acho que o Gabriel Jesus gera muito mais jogo e é mais completo do que o Watkins. Ele oferece fisicalidade, ele oferece uma finalização mais versátil, né, com as duas pernas. Ele oferece drible, que pra mim ele é melhor, principalmente no curto espaço. Ele oferece o jogo de cabeça, ele dá mais assistências e participa mais do jogo. O Watkins talvez finalize melhor e seja mais rápido, mais veloz. Mas no geral dos atributos, pra mim o Jesus é mais jogador. Eu vou concordar com você. Eu acho que é mais difícil você encontrar um Gabriel Jesus do que você encontrar um Oli Watkins. Eu acho que o Oli Watkins, embora seja muito veloz, tenha feito muitos gols, tá aprendendo a se posicionar de uma maneira
que um centroavante precisa se posicionar e conseguindo converter as oportunidades que ele tem em gol, mas eu acho que ele ainda tecnicamente precisa de refino. E eu acho o Gabriel Jesus melhor nos atributos. Nos atributos que o Watkins é bom, o Gabriel Jesus é tão bom quanto ou melhor. Então, eu fico com o Gabriel Jesus. E para comandar essa bagaça, Caio, o Unai Emery, que já foi técnico do Arsenal, ou Mikel Arteta, que é técnico do Arsenal. Ó, a razão me faria votar no Unai. Afinal, ele é mais vencedor, mais títulos, tem mais bons trabalhos. Mas eu não gosto dele, eu tenho raiva dele, porque ele foi técnico do Arsenal. Tenho muita raiva dele, diga-se de passagem. E eu acho ele potencialmente retranqueiro, né? Ele gosta de pôr um meia jogando pela ponta. Ele gosta de um Maguinho jogando pela ponta. Enfim, no Arsenal ele fazia isso com Guendouzi, pra você ter noção. Então, assim, desculpa, Unai Emery, mas o meu negócio com você é um pouco mais pessoal mesmo, eu entendo. Então, vou votar no Arteta. Eu acho que a gente vai discordar, pode ser, né? Eu sei que você não gosta do Arteta. Ah, Eu não gosto do Unai Emery também. minha polêmica, minha concordância com você, que você falou da fase, é só olhar a carreira do Unai, né, mano? A carreira do Unai, ela tem prazo de validade nos clubes. Por exemplo, o Vila Real 2020 era ótimo, um ótimo time. Chega na final da Europa League, ganha a Europa League, na temporada seguinte, semi da Champions, depois ninguém sabia mais, né? O Sevilha dele, muito bem, depois ninguém sabia mais. O PSG, não vou nem falar, jogou muito bem um jogo, depois morreu. Então, assim, eu acho que ele é um técnico que faz isso, ele melhora os times, mas tem prazo de validade, eu tenho essa impressão dele. Eu não gosto de nenhum dos dois, viu, para ser sincero. Eu colocaria o Ange Postecoglou para comandar essa bagaça. Mas, enfim, como eu não posso fazer isso, eu vou ter que escolher um dos dois. Enfim, eu vou gerar uma discordância. Eu vou de Unai Emery. Porque acho que o material dele é mais complicado do que o material do Arteta. E na atual temporada, né? E e eu tô com a aula de futebol que ele deu para cima do City na cabeça. Então, ele ganhou aí, tá? O bônus dele tá aí. Então, vamos lá. Campinho na tela. O nosso time, o nosso compilado entre Aston Villa e Arsenal, nós ficamos com Dibu Martinez no gol, Ben White na lateral direita, Saliba e Paul Torres na zaga e fechando a linha defensiva, o Digne. Abrindo o meio-campo, nós temos Declan Rice, nós temos também Douglas Luiz, do Aston Villa, e o Odegaard para fechar esse meio-campo. Um excelente meio-campo, é o meio-campo que o Caio deseja para o Arsenal. Na ponta direita, nós temos Saka, na ponta esquerda, nós temos Martinelli, e para comandar esse ataque, nós temos Gabriel Jesus. Como treinador do nosso time, aí é você quem decide. Você prefere o Unai Emery ou você prefere Mikel Arteta? Comentários, Caio? Já fiz minha previsão, acho que vai ter um gol do Oli Watkins. E é isso. 4 escolhas do Villa, 7 escolhas do Arsenal e uma discordância. Acho que tá balanceado, né? Porque os times apresentam na temporada. Um é líder, o outro é terceiro. Mas eu acho que esse jogo tem mais cara de vitória do Villa por ser em Birmingham do que do Arsenal. Então, vai ser muito tenso. É isso que eu quero dizer. Beijo. Tô com expectativa de um bom jogo. Enfim, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Arthur Flora, o H2H, e aqui ao meu lado ele, Caiolas H2H. Nós somos a Head to Head Brasil, a versão brasileira da Premier League.